Bem-vindo para mais um tutorial. Nesse tutorial será apresentado como criar rotas restritas utilizando o JWT, JSON Web Token. E o que será implementado é o seguinte, por exemplo, primeiro a rota login, eu coloco e-mail inválido, clico em Send e o usuário ou a senha inválida, sendo e-mail incorreto. Depois eu coloco a senha incorreta, clico em Send, senha incorreta. Coloco os dados corretos, clico em Send, realizou o login corretamente, utilizo esse token, venho em listar e no listar eu acrescento o token do usuário. Clico em Send, usuário logado, eu consigo acessar. Mas se eu colocar o prazo do token, então se o usuário realizar o login, ele tem no máximo 1 minuto. Passou de 1 minuto, o token torna-se inválido. Realizo novamente o login, mas agora esse token é válido somente por um dia. Provavelmente você já acessou algum sistema de login, você colocou os dados de manhã e no período da tarde retornou, ainda continuou logado. E depende de locais, você colocou hoje, à tarde você acessou sem a necessidade de colocar o usuário e a senha, mas no outro dia já precisou colocar o usuário e a senha, porque o token era válido somente por 24 horas ou um dia. Eu coloquei somente 1 minuto. Será que já passou esse 1 minuto? Não, ainda o usuário continua logado, mas quando passar 60 segundos, o usuário não está mais logado. Aguardei para dar os 60 segundos, agora sim. Erro necessário realizar o login para acessar a página. Token inválido, porque o token era válido somente por 1 minuto, passou 1 minuto, não é mais válido. Então, esta implementação que será implementada. O usuário precisa estar logado para conseguir acessar este listar, e para implementar a rota restrita será utilizado JWT, JSON Web Token. Então, bora implementar. Para começar, eu crio um novo diretório na área de trabalho, novo, pasta com o nome de tutorial. Abro esse diretório no gerenciador de arquivos. Eu posso criar na área de trabalho porque o nome do meu computador não possui caracteres especiais, tilde, cedilha, acento, espaço em branco. Caso tenha, eu não posso criar na área de trabalho, preciso criar no disco principal do computador. Meu nome, sendo o nome do computador, não possui caracteres especiais, por isso que eu posso criar na área de trabalho. Abro esse diretório no editor Visual Studio Code. Para abrir, simplesmente arrasto o diretório. Aberto no editor, dentro do editor, crio um arquivo sendo lermd, porque vai ter todos os comandos que serão executados durante o tutorial. Para agilizar, eu colei aqui todos os comandos que serão utilizados, como rodar o projeto baixado e a sequência para criar o projeto. Primeiro, preciso criar o arquivo package. Mais importante, você pode acompanhar esse tutorial se você tiver um Node instalado na sua máquina. Caso você não tenha um Node instalado, é necessário instalar. Abaixo o link para você acessar uma aula apresentando como instalar o Node. Eu tenho o Node rodando corretamente, então venho em novo terminal, porque quero utilizar o terminal do editor. Colo npm init -y para criar o arquivo package. Caso você não coloque o Y, você cria manualmente. Vai precisar dar Enter para cada propriedade. Colocando -y, cria o arquivo package já completo. Isso que ocorreu. Já criou o arquivo package, pois o arquivo package vai ter as informações do projeto. Depois preciso instalar essa dependência para gerenciar rotas, URL, entre outras funcionalidades, sendo o Express. Também preciso ter o Node-Daemon instalado. Se você nunca instalou na sua máquina, você precisa instalar de forma global através do prompt de comando e não através do terminal do editor. Instala através do prompt de comando Node-Daemon de forma global, reinicia a máquina e continua o tutorial. Mas se você já tem instalado de forma global, somente instala no projeto. Preciso instalar aqui no projeto. Porque ele tem o
--save para acrescentar no arquivo package. Por que tem o -dev? Porque essa dependência será utilizada somente enquanto estiver em desenvolvimento. Se eu vier aqui no arquivo package, isso que eu tenho, dependência principal, quando eu colocar em produção eu preciso do Express, quando eu hospedar, e quando eu colocar em produção eu não preciso dessa dependência. Essa dependência só é utilizada enquanto eu estiver em desenvolvimento. Posso startar o projeto, mas eu não tenho nenhuma rota, então não starto. Preciso dessa dependência para criptografar a senha, instalo essa dependência, depois eu retorno para explicar melhor essa dependência. E a principal dependência desta aula sendo JWT. Também instalo essa dependência. Todas as dependências instaladas, posso criar o arquivo raiz, sendo o arquivo app.js, e este arquivo primeiro recebe o Express, cria uma constante com o nome de Express, e esta constante recebe a dependência, sendo a dependência Express. Importei a dependência, preciso executar. Para executar, utilizo a constante Express, sendo uma função, e atribuo todo o resultado para uma constante app. Tenho a constante app, então posso rodar o projeto. Para rodar o projeto, app.listen, depois indico que será utilizado o port 8080, isso para startar o projeto já é o suficiente. Mas eu prefiro colocar uma função para imprimir uma mensagem que o servidor iniciou corretamente. E esta frase vai ser apresentada somente no console, sendo a frase servidor iniciado na porta 8080 e o endereço para acessar é localhost 8080. Para startar, utilizo a dependência que eu instalei, sendo a dependência nodemon. Pego o comando, primeiro o nome da dependência, e em seguida o arquivo raiz do projeto. E por que eu utilizo o nodemon? É para restartar automaticamente o servidor, para não ter a necessidade de ficar fazendo manualmente. E tenho a frase servidor iniciado na porta 8080. Iniciou corretamente o servidor, então eu posso criar a primeira rota. Utilizo o app e em seguida será o listar, então eu coloco o get, sendo listar a rota raiz, e precisa estar logado, mas no momento ainda não tenho esta implementação. Coloco async porque será utilizado o await, rec de requisição, res de resposta, crio a função e dentro desta função simplesmente coloco um return, res de resposta, sendo um JSON, porque eu quero retornar é um objeto. Abro chave, fecho a chave, indicando que será um objeto. E dentro deste objeto, primeira posição erro, houve um erro, falso, não houve erro. Em seguida, mensagem. Aqui eu deveria listar os usuários, mas no momento eu só coloco a frase listar usuários. Testo se realmente eu consigo acessar, mas o importante, observem que quando eu salvo, o servidor é reiniciado. Salvei o nodemon, reiniciou o servidor, por isso que é utilizado o nodemon. Tento acessar esse endereço no navegador. Para acessar, eu coloco localhost e em seguida a rota raiz. Primeiro o localhost e em seguida a rota raiz. Erro falso, não houve erro nenhum, listar os usuários, consegui acessar corretamente. Sem estar logado, eu consegui acessar, mas eu quero converter esta rota para que seja uma rota restrita. Primeiro, preciso implementar uma rota cadastrar, é claro, eu não vou cadastrar nesse tutorial. No próximo tutorial que eu vou apresentar como cadastrar um usuário no banco de dados, mas eu quero colocar algo estático para conseguir apresentar para vocês como utilizar o JWT para criar uma rota restrita. Rec de requisição, res de resposta, são os parâmetros que a função recebe e crio a função.
E dentro desta função, eu utilizo o await, aguardo o processamento, posso utilizar o await porque eu acrescentei o async, em seguida o bcrypt, mas eu não importei o bcrypt, sendo a dependência que eu instalei, essa dependência que é utilizada para criptografar a senha, por isso que eu instalei no início da aula. Agora eu preciso importar essa dependência, e para importar, crio uma constante com o nome de bcrypt, e essa dependência recebe a dependência que eu tenho instalado. Para incluir, utilizo o require e depois o nome da dependência sendo bcrypt.js. Importei a dependência, também importo a JWT porque será utilizado, então importo também essa dependência. Require, em seguida o nome da dependência sendo JSON Web Token, essa dependência. Importei as duas dependências e posso continuar aqui no await, utilizo o bcrypt, sendo a constante que tem o bcrypt, esta constante que eu estou utilizando. Hash, eu quero criptografar uma senha. No momento eu coloco uma senha estática, sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, e esta senha eu quero criptografar com a força 8, e em seguida eu atribuo esta senha para uma constante com o nome de password. Eu tenho a senha. Posso dar um console log, ponto. Então, conforme eu setei, aqui eu coloco algo bem simples só para conseguir apresentar. E na próxima aula eu apresento como cadastrar no banco de dados. Coloco um return para não ficar em loop infinito neste return, sendo um res de resposta, um JSON. Neste JSON será um objeto. Primeiro erro, houve um erro? Falso, não houve erro nenhum. Em seguida, sendo a mensagem, e a mensagem o usuário cadastrado com sucesso. Eu coloco cadastrar o usuário porque eu não estou cadastrando. Então, cadastrar o usuário. Neste local, na próxima aula, eu implemento o cadastrar. Ponto e vírgula para finalizar. Posso fazer uma requisição para esta rota, mas é uma rota do tipo POST. Eu posso fazer através do navegador? Não, eu não posso fazer através do navegador. Eu preciso utilizar um programa que simule uma requisição do front-end. Eu posso utilizar o Insomnia. Você pode pesquisar pelo Insomnia, realizar o download e instalar, é muito simples. Após ter instalado e aberto, você cai no dashboard. Provavelmente você não tem nenhuma collection ainda. Eu crio uma nova collection para esse tutorial, então estamos trabalhando com JWT, JSON Web Token. Crio esta collection e eu quero fazer uma requisição, conferir, é uma requisição cadastrar, retorno no Insomnia uma nova requisição, sendo cadastrar. No cadastrar eu indico que será através do método POST, é uma requisição para uma rota do tipo POST, envio os dados em JSON e em seguida criar a rota. Vai ser feita a requisição para qual endereço, sendo para localhost 8080, depois a rota cadastrar. Pego esta rota e colo neste local, só para apresentar para vocês. Password, eu não estou recebendo os dados aqui, então não preciso informar uma correção, mas depois eu apresento, caso eu queira receber os dados, ele vai apresentar um erro, mas nesse momento ainda eu não faço a correção. Clico em Send, conferir, cadastrar o usuário, retorno no terminal e confiro. Eu tenho o token, é esse token que será utilizado, isto é, a senha criptografada. Eu tenho a senha criptografada, esta senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 eu criptografei, gerou esta criptografia. Gero outra, novamente, conferir, tem uma nova criptografia. Mesmo que seja a mesma senha, a criptografia é outra. Gero uma nova senha criptografada, pego esta senha, sendo a criptografia da senha, copio e colo aqui acima só para ter, porque quando houver a necessidade eu já tenho, e crio a rota login. Nesta rota, a app post também será uma rota do tipo post.
uma rota com o nome de login e esta rota async, porque será utilizado o await, crio a função, recebo como parâmetro rec de requisição, res de resposta, crio uma função utilizando o arrow function e posso dar um console log no valor que eu estou recebendo. Pego isso daqui, então vai ter o console, vai ter o rec e em seguida body, porque os dados vêm no corpo. Res de resposta e em seguida falso login. No momento só isso. Quero fazer uma requisição para esta rota. Console log para dar um console nos dados que o usuário está enviando e em seguida um return para não ficar em loop infinito. Confiro fazendo uma requisição para esta rota, sendo localhost 8080, faço uma nova requisição, sendo login do tipo post, os dados serão enviados no corpo em formato JSON, faço uma requisição para esse endereço. Qual é a rota? A rota é a login. Pego esta rota login, colo, clico em send login. Houve erro? Não, falso, conseguiu executar corretamente. Mas aqui no recbody está indefinido, porque eu não estou enviando os dados. Então, enviar os dados em formato JSON, um objeto, abro um objeto, primeira posição sendo o e-mail do usuário, vai ter o e-mail cesar@celc.com.br. A mesma senha que eu estou criptografando, password. Qual é a senha que eu criptografei? Só conferir. Eu criptografei a senha de 1 até 6. A mesma senha eu utilizo neste local. Faço uma nova requisição, executou corretamente, mas o valor está indefinido. Como que está indefinido se eu estou enviando os dados? Aqui eu estou enviando os dados no body, no corpo, e por que aqui está indefinido? Isso porque a aplicação não está preparada para receber os dados em formato JSON. Lembram aqui que eu comecei a falar que havia necessidade de fazer uma correção e eu setei que seria feito em seguida, futuramente? É agora. Por quê? A aplicação não está preparada para receber os dados em formato JSON. Eu preciso preparar. E para preparar, utilizo o app do Express, esta constante, em seguida a função use, ele colocou router, não, é somente use, e em seguida utilizo o Express, indico que a aplicação deve aceitar dados em formato JSON. Será que agora a aplicação recebe os dados? Servidor iniciado corretamente, tento fazer uma nova requisição, clico em Send, executou corretamente. Agora eu tenho e-mail César e a senha 123456. São os dados que eu estou enviando. Estou enviando os dados e aqui eu estou recebendo. Agora é só validar. É claro, no momento eu utilizo valores estáticos. rec.body, o que o usuário está enviando, ponto e-mail, e-mail é a posição, esta posição no objeto é a mesma que eu estou recebendo. Depois verifico se for diferente do seguinte e-mail, cesar@celc.com.br. Este valor poderia ser comparado com o banco de dados aqui, mas nesta aula não será utilizado informações do banco de dados, somente no próximo tutorial. Coloco o return para retornar, res de resposta, em seguida um status, porque quando eu não coloco o status, ele retorna por padrão 200. Era o padrão 200? Sim, status 200, quando conseguiu executar com sucesso. Eu posso personalizar o status, colocando o status 400. Em seguida, também retornar um JSON, sendo um objeto, e neste objeto posso colocar a primeira posição erro. Houve um erro? True, sim, houve um erro. Em seguida, a mensagem indicando, por exemplo, erro usuário ou a senha incorreta. Eu sei que aqui é o e-mail incorreto, inclusive você pode colocar e-mail incorreto, mas nunca apresente para o usuário esta frase, e-mail incorreto. Só coloco durante o desenvolvimento para conseguir explicar melhor para vocês. Tento se realmente vai funcionar. Este return, sim, posso deixar este return. Coloco o e-mail inválido, Cesar1, eu coloquei diferente, sim, eu estou comparando diferente. Clico em Send
erro, o usuário ou a senha incorreta. Eu sei que o e-mail está incorreto, mas eu não apresento isso para o usuário. Por que você não deve apresentar a frase e-mail incorreto? Porque se algum usuário está tentando identificar, encontrar o cadastro de alguém, ele pode colocar o seu e-mail, inclusive o seu e-mail, e testar. Se você apresentar a frase e-mail incorreto, ele sabe que não existe cadastro com aquele e-mail. Mas se a mensagem apresentar senha incorreta, significa que há um cadastro com aquele e-mail. Então, a pessoa que está tentando descobrir o seu e-mail com intenções de fazer algo ruim para você, ele já tem uma informação sua, o seu e-mail. Ele já sabe que você tem um cadastro com aquele e-mail. Então, por isso que não é importante apresentar e-mail incorreto ou e-mail correto e a senha inválida. Ok? Agora eu coloco que o e-mail está correto. Se eu colocar que o e-mail está correto, continuou o processamento, caiu neste return. Agora eu quero verificar a senha, então eu verifico. Se for diferente, coloco o ponto de exclamação para negar, em seguida await, aguardo o processamento. Enquanto não finalizar o processamento desta linha, não pode ir para a próxima instrução. Utilizo o bcrypt, que eu tenho na parte superior, que eu importei. Em seguida, utilizo compare, esta função, para comparar a senha que o usuário está enviando, esta senha, e esta senha está onde? Eu estou recebendo como parâmetro rec parâmetro, em seguida um parâmetro que vem no corpo, body, depois a posição, inclusive copio posição password para colocar exatamente, eu quero comparar se esta senha que o usuário está enviando é igual, vírgula, a senha que está criptografada. Esta senha criptografada poderia ser do banco de dados, vindo do banco de dados, mas no momento eu coloco este valor estático, fixo. Se for diferente, quer dizer que a senha está incorreta. Também posso colocar este return, copio este return, houve um erro, true, erro usuário ou a senha incorreta. Neste caso é a senha incorreta, mas esta frase você não apresenta para o usuário. Senha incorreta, você coloca o usuário ou a senha incorreta. Conferir se vai funcionar, eu coloco a senha de 1 até 7. Tento fazer uma requisição, erro, o usuário ou a senha incorreta. Quem que está incorreto? Senha que está incorreta. Mas se eu colocar a senha correta, posso fazer a requisição? Sim, cai neste return. Clico em Send, continuo o processamento. E ao invés de somente continuar o processamento, eu crio uma variável com o nome de token, variável, o valor pode ser alterado, utilizo JWT, que eu importei na parte superior, conferir, só para apresentar para vocês, eu importei anteriormente JSON Web Token e atribuí para esta constante JWT, por isso que é JWT, utilizo a função sign-in e em seguida indico que eu quero criptografar, ou melhor, eu quero enviar o ID do usuário. Coloco o ID, mas eu não tenho ID ainda, então eu coloco um valor estático, sendo o número 1. E depois preciso utilizar uma chave. Aqui é importante que você utilize uma chave única. Você não pode utilizar uma chave. Não utilize a minha chave. Coloque uma chave complexa para que nenhuma aplicação tenha as mesmas informações que a sua. Observe que eu estou colocando valores aleatórios. Desta forma, dificilmente alguma outra aplicação ter esta chave. Você precisa colocar uma chave que seja difícil de descobrir, porque esta chave que é utilizada para gerar o token, em seguida validar o token. Por isso que esta chave deve ser única. Só conferir se eu coloquei certo, coloquei depois da vírgula, sim, e depois eu coloco qual é o prazo. Você pode colocar, por exemplo, eu coloco 2 modelos. Primeiro, utilizo esta propriedade, indico que vai ter o prazo de 10 minutos. Então, neste local é 10 minutos. Mas se você quiser colocar em dia,
coloco novamente esta propriedade, está aqui esta propriedade, esse do 10 minutos eu comento e coloco em relação a 7 dias. 7D, indicando que o prazo do token é 7 dias. O usuário pode utilizar este mesmo token por 7 dias para realizar o login. Eu gerei o token e posso retornar. Ao invés de retornar somente login, eu coloco login realizado com sucesso. Depois também posso retornar o token. A posição token recebe o valor que está na variável token. Ambos são iguais, eu posso resumir neste formato, desde que você esteja utilizando as últimas versões do Node, porque se você estiver dando suporte a uma aplicação mais antiga com Node mais antigo, pode ser que você não possa utilizar este padrão, por isso que eu estou setando nas últimas versões, porque eu recebi recentemente e não está funcionando, mas é claro, a pessoa estava dando suporte para uma aplicação com Node, uma versão antiga, e não estava funcionando essa parte do token, isto é, você resumir, otimizar o código. Confiro se realmente estou realizando o login correto, clico em Send, e agora eu tenho o token. E esse token é válido por 7 dias. A aplicação, o front-end, utiliza esse token para verificar se o usuário está logado. Então, agora eu utilizo esse token para verificar. Neste local, nesta função, eu acrescento o middleware. O que seria middleware? O objetivo do middleware ele é ser executado antes da instrução. Você fez uma requisição, primeiro executa o middleware, depois executa a instrução do seu projeto. Crie um diretório com o nome de middleware, novo diretório, nome do diretório sendo middleware, e dentro desse diretório eu crio um novo arquivo, e este arquivo vai ter o nome de auth.js. Dentro deste arquivo, primeiro eu importo constante JWT. Esta constante JWT recebe, utilizo o require para incluir a dependência JSON Web Token. E também preciso importar, sendo require, eu quero importar do próprio Node, sendo útil, sendo essa dependência, e dela eu quero somente crio uma constante e utilizo a desestruturação, indicando que eu quero somente a função promise, somente esta função. Importei as dependências que eu preciso, eu exporto como um módulo para poder utilizar em qualquer local da aplicação, módulo export, crio um objeto e dentro o nome e admin, porque eu posso ter mais de uma posição, mas no momento só o e-admin. É o e-admin que eu utilizo para verificar se o usuário está logado. Async, porque preciso do await, crio uma função e esta função vai ter o parâmetro rec de requisição, res de resposta, é o middleware, então eu preciso colocar o next. Dentro deste admin, eu utilizo o rec de requisição, eu preciso receber esse token, ele que eu preciso receber. Então, no listar, eu tenho o listar, eu fiz a requisição através do navegador para a rota listar. Então, eu faço uma requisição para esta rota através do Insomnia, crio uma nova requisição, sendo listar, é um get ok para esse endereço localhost. Eu não clico em send, mas eu preciso enviar o token. Então, o token, eu clico em auth, clico em seguro para abrir as propriedades, venho em build token e neste local eu acrescento esse token. Copio o token e acrescento no listar, somente no listar. Eu não copiei, eu não havia selecionado. Agora sim, não copio aspas duplo ao redor, é somente o conteúdo. Coloco neste local. Então, esse token que eu preciso receber neste auth. Aqui no app, o que eu alterei que ele está informando aqui? Acho que não alterei nada. Posso continuar aqui no auth.
Eu setei que eu quero receber, então o token vai vir através do cabeçalho, então sendo headers, em seguida authorization, ponto e vírgula para finalizar e atribuo o que eu receber para uma constante com o nome de, pode atribuir o nome que você quiser para esta constante, eu só coloco este nome para ser fácil de identificar o que ele está recebendo. Em seguida, só dou um console.log no valor que eu estou recebendo, sendo nesta constante. Eu dei um console.log e preciso incluir agora este alpha aqui no arquivo app. Acrescento, antes desta instrução que eu implementei anteriormente para receber os dados em formato JSON, crio uma constante, utilizo a desestruturação, logo indico o que eu quero, utilizo o require porque eu quero incluir um arquivo. Qual arquivo? O arquivo que está dentro do diretório middleware e em seguida o arquivo alpha. Utilizo a desestruturação, indicando que eu só quero a propriedade e admin. E esta propriedade eu coloco nesta rota, indicando que o usuário precisa estar logado para conseguir acessar esta rota. O usuário precisa enviar o token. Faço uma requisição para esta rota, clico em Send. Ele ainda não está rodando corretamente, mas aqui eu recebi. O importante é que no alpha eu dei o console log, eu tenho Belre, estou recebendo primeiro a palavra Belre e em seguida o token que o usuário está enviando. Belre, depois o token que o usuário está enviando. Eu preciso agora verificar se o usuário está enviando estas informações aqui no alpha. Depois deste console, posso comentar este console, não preciso mais. E internamente eu verifico se for diferente de true, o auth header, então significa que o usuário não está enviando o token, não está vindo as informações. Eu dou um return, res de resposta, e em seguida um status, posso personalizar o status colocando status 400, retorno um JSON e neste JSON posso retornar um objeto, só conferir. Return, res de resposta, status 400, JSON, sim, está correto, posso continuar. Primeira posição, erro, houve um erro? Sim, true, houve um erro. Em seguida, uma mensagem para o front-end que fizer uma requisição, vai ter esta mensagem. Eu coloquei mensagem, estão todas corretas? Sim, estão todas corretas. Porque constantemente eu coloco sem essa letra N, por isso que eu estou conferindo. Eu coloco a seguinte frase: erro necessário realizar o login para acessar a página, mas você sabe que aqui falta o token, então eu coloco falta o token, ou o token não está sendo enviado. Esta frase somente deve ser apresentada enquanto estiver em desenvolvimento. E quando eu enviar, eu continuo o processamento. Pego o auth header, que possui as informações, e em seguida split. Por que eu utilizo o split? Eu quero dividir, separar. Isso daqui, cadê? Aqui na parte superior, Belre, e depois eu tenho o token. Quero indicar que isso é uma posição, isso aqui é a segunda. E para isso eu utilizo o espaço em branco. Então, eu indico que deve separar pelo espaço em branco, dou um espaço aqui, importante este espaço, e depois que eu dividir, separar, atribuo para uma constante, e nesta constante posso receber, primeiro indicando que eu tenho o Belre, e depois eu tenho a posição token. Eu atribuo os valores primeiro para Belre e depois para o token. Posso dar um console log só para conferir se realmente eu tenho as informações. Primeiro eu tenho o Belre, a palavra, então posso concatenar para imprimir. Depois eu tenho o token e o token está em token. Também concateno, concatenar significa juntar o que está dentro da constante token. Confiro se realmente agora estou recebendo as informações. Envio o token, faço uma nova requisição. Está fazendo uma requisição, não tem problema, clico em cancelar, conferir. Belre, tem a palavra Belre,
depois eu tenho o token, eu consegui separar estas informações. O Beure eu não preciso, não será utilizado, então eu posso apagar, só deixo a vírgula, e aqui também eu apago o Beure porque não está sendo utilizado mais o Beure. Só importa o token. Deixo no momento o token e em seguida eu verifico se for diferente de true quem o token, então acessa este if, eu também tenho um return sendo um erro. Pego este return has status 400, um objeto erro, em seguida a mensagem continua. Necessário realizar o login para acessar a página, falta o token. Aqui eu coloco falta o token A e aqui falta o token B, só para diferenciar. Confiro se realmente vai funcionar agora. Eu não envio o token, recorto, clico em Send, erro. Necessário realizar o login para acessar a página. Falta o token B. Exato, isso daqui. Falta o token. O usuário precisa enviar. Ele não conseguiu acessar agora esta rota listar. Por quê? Antes de acessar a rota, acessou esse middleware. E este middleware ele deu este return de erro, não continuou o processamento. Agora, se o usuário enviar o token, eu retornei o token, clico em Send, cancelar, confiro, ele tem o token, continuou o processamento, então posso continuar a implementação. Aqui é token, faltou a letra N. Eu preciso verificar agora se o token que o usuário está enviando, esse token é válido, porque o token tem um prazo. Neste caso, eu coloquei o prazo de 7 dias. Mas imagine que você criou um token de 30 minutos. Passou 30 minutos, o token torna-se inválido. É isso que agora eu quero implementar, verificar se o token é válido ainda. Utilizo o try e em seguida implemento o cat. Quando houver um erro, acessa este cat e posso receber como parâmetro o erro. E no try eu implemento o seguinte, crio uma constante com o nome de decode e esta constante eu posso agora recuperar do token este ID. Você pode enviar mais informações, por exemplo, enviar nome, depois de nome você pode enviar mais informações que for necessárias. Por isso que aqui é um objeto, por isso que está entre chave, mas eu quero somente o ID. Indico que eu quero somente o ID. Para conseguir recuperar este ID, utilizo await, aguardo o processamento. Eu acrescentei o async, sim, acrescentei o async, então posso utilizar o await. Promise, file, a propriedade que eu acrescentei aqui acima, sendo esta função, posso utilizar. Utilizo JWT, em seguida verify, para verificar se o token que está dentro da constante token, o token que eu dei o console log, e preciso utilizar a chave para validar o token, é esta chave aqui. Por isso que eu falei que esta chave deve ser única, ninguém deve utilizar a mesma chave. E depois eu atribuo para constante, eu já atribuí para constante decode, está atribuindo, não preciso implementar. E depois eu atribuo esse decode, eu indico que do decode eu quero somente o ID. Bind não é ID, somente ID. Ele completou coisas indevidas. E esse decode eu atribuo em REC de requisição ponto user para conseguir recuperar em qualquer local da aplicação. Inclusive aqui eu posso recuperar. No listar, depois eu apresento como recuperar este ID. Isso aqui já é o suficiente. Conseguiu realizar o login correto. Por quê? Token está válido e também está dentro do prazo, não venceu ainda. Mas se o token for inválido, eu tenho um return. Pego este return aqui. Erro necessário realizar o login para acessar a página, mas para você que está desenvolvendo, pode colocar token inválido, porque o token não está, ou está vencido, ou o usuário enviou um token inválido. É o meu caso. Eu quero colocar 5, coloquei o número 5 no final,
clico em Send, erro, necessário realizar o login. Token inválido, porque eu coloquei o número 5. Mas se eu retirar o número 5, clico em Send, agora ele continuou o processamento. No entanto, está em loop infinito. Por que está em loop infinito? É o middleware, eu preciso fazer o seguinte, se não houver nenhum erro, next, continue o processamento. Então, aqui neste local, no try, preciso também colocar um return, em seguida, next, continue o processamento. Caso tenha acessado o cat, já tenho o return. Conferir se eu consigo acessar agora o listar, clico em Send, listar os usuários. Carregou corretamente. Inclusive, se eu vier agora aqui no app, eu posso retornar, então, ID usuário underline logado. Não coloque espaços, é tudo junto. Eu quero pegar o valor que está dentro, sendo este ID. REC User ID, só para apresentar para vocês que vocês podem enviar outras informações. No momento, eu só quero o ID do usuário logado. Clico em Send e não apresentou. Por que não apresentou? Ah, sim, eu coloquei no cadastrar. Não é no cadastrar, é no listar, é neste local. Agora sim, posso conferir, clico em Send, usuário logado 1. Eu consegui recuperar o ID, mas você pode enviar outras informações neste local. Agora eu envio o ID 2. E este ID 2, o usuário 2, ele vai ter o prazo, então não vai ser mais agora 7 dias, eu coloco somente 1 minuto. Altero para 60 segundos, sendo 1 minuto. Tento realizar agora um novo login, venho em login, faço uma nova requisição, realizei o login com sucesso, copio esse token, venho em listar e esse token vai ser válido somente por 1 minuto. Então eu vou agora colocar no cronômetro para verificar no prazo de 1 minuto. Somente retorno a conferir daqui 1 minuto. Passou, acredito que sejam uns 10 segundos. Se eu clicar em Send, consegui. ID do usuário logado 2, estou enviando 2, então conforme eu citei, você pode enviar outras informações. Eu alterei para 1, mas ele ainda vai permanecer com o 2 porque eu estou utilizando o token do usuário 2. Ainda estou com 30 segundos, não deu 1 minuto, então eu aguardo para completar 1 minuto. Quando completar 1 minuto, eu retorno para conferir se o token é válido ou não. Acredito que faltam 5 segundos, clico não, já deu 1 minuto. Erro, necessário realizar o login para acessar a página. Token inválido, porque o token vale somente por 1 minuto. Passou 1 minuto, eu não consigo mais utilizar esse token. Assim, você pode verificar qual é o tempo ideal para o seu projeto. O recomendado é no máximo 1 dia o token ser válido. Mas aqui eu apresento, coloco 7 para vocês. Tento agora fazer um novo login, venho em login, faço uma requisição, pego esse token do usuário, em seguida venho no listar, coloco o token do usuário, clico em Send, eu não copiei o token válido. Conferir, login, clico em Send novamente, pego esse token, copio, em seguida venho no listar, apago o token antigo, ok? Agora eu apaguei, clico em Send, acessei corretamente. Estou logado com o usuário 1, porque eu coloquei o usuário 1. Assim, eu apresentei para vocês como utilizar o JSON Web Token, está funcionando, só tem este console que eu não preciso apresentar. Eu acho que é somente este console, tem mais algum lugar? Aqui o console, servidor iniciado, esse eu deixo, excluo depois. Este console não preciso, tem este console também não, já é o suficiente, só apresenta o servidor iniciado na porta 8080. Mas os valores estão estáticos. Como que eu tenho informações do banco de dados? Isso vai ser apresentado no próximo tutorial. Então, inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais e também deixe o seu like. Eu aguardo você na próxima aula.